Bom, a lamentar de uma forma clara, definitiva e muito triste as mortes que acontecem no Rio Grande do Sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, a gente que morre também em Santa Catarina, e eu digo, tanto faz uma morte como 1000, é uma tragédia. Mas eu levei um susto ontem enquanto fazia o Brasil Gente, quando nós começamos o programa com 5 mortos lá no Rio Grande do Sul e, de repente, uma morte em Santa Catarina. Quando o número saltou para 22 mortos, sendo 21, 15 encontrados na cidade de Mussum, uma cidade de 4.600 habitantes, lá no norte do estado do Rio Grande do Sul. Uma dor dos nossos irmãos gaúchos, que reflete a dor do brasileiro, porque para mim o Brasil não tem fronteiras, só tem sotaques diferentes, culturas diferentes, e por isso foi um país que deu certo. Essa miscigenação de raças deu absolutamente certo. Nós vivemos de uma forma muito bacana, num país que é um continente, tá? E a gente não tem divisão, e o povo brasileiro, no país mais rico do mundo em tudo, produção de energia, com a nossa Amazônia maravilhosa, a Amazônia Azul das 200 milhas, enfim, com todas as riquezas, minério que a gente tem, petróleo que a gente é autossuficiente e vende barato para comprar caro combustível, com tudo isso, que o Brasil tem de melhor é gente, é você mesmo que eu estou falando. Então, dói no nosso coração quando, de repente, a gente vê uma tragédia tão grande assim. Se esperava um ciclone no Rio Grande do Sul. Hoje, com a meteorologia cada vez mais avançada, sim, se esperava. Se esperava a maior tragédia que aconteceu até hoje no Rio Grande do Sul? Não, a gente não esperava. Mas é bom começar a esperar problemas com chuva, com intempéries, maiores do que nós já temos. Eu fiquei durante uns 5 ou 6 anos dizendo no começo da estação de águas, quando ia começar a chover, que ia morrer gente no Rio Grande do Sul, ia morrer gente em São Paulo, ia morrer gente no Rio de Janeiro, ia morrer gente na Bahia e coisas que tais. E não deu outra. Eu estou ouvindo o som de uma indução de uma outra rádio ou um outro som que está entrando aqui no meu ouvido. O Mamone, Super Mamone, dá uma checada aí, porque parece que tem indução na minha linha. Estou ouvindo alguém falar e falar muito, que está me atrapalhando. Mas, enfim, senhoras e senhores, são 27 já o número de mortos e a gente só pode lamentar, chorar, porque contra a força das águas, dos ventos, não há muito o que fazer, né? Você vê esses furacões em grande parte do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Eu não sabia. O estado de Santa Catarina, onde ontem parece que teve um tornado, é o segundo lugar do mundo onde se forma esse tipo de intempérie natural, né? É o segundo país é um estado que apresenta o maior número de tornados no Brasil e o segundo do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Eu não sabia disso. Já há algum tempo, quando a gente ouviu falar pela primeira vez na era moderna do furacão Catarina, e ontem nós tivemos, segundo a aferição ao pé da letra, nós tivemos um mini furacão, um furacão categoria 1, entre as velocidades dos ventos num dos determinados pontos do Rio Grande do Sul, porque ventos chegaram a mais de 120 quilômetros em algumas localidades, né? Isso já é furacão. O ciclone é considerado ciclone até 117 quilômetros por hora. Bom, foi terrível quando, num determinado lugar, você descobre 15 pessoas mortas pelas águas. Terrível, lamentável, triste, né?
A gente não tem nem como arrumar em palavras uma situação como essa daí. Fica difícil você espelhar a dor de tanta gente. Uma sequer já é de deixar a gente com o dia praticamente perdido. Você pensar na dor de tantas famílias que, obviamente, estão chorando nesse momento. E eu disse na hora que a coisa podia piorar. É que nem acidente de ônibus, quando você disse, olha, tem tantos mortos e tantos feridos. Os desaparecidos, numa intempérie como essa, já nos dão números terríveis. Tá? Ontem 22, hoje 27, e não sei se vai ser encontrada muita gente em lugares que até nem se imagina, porque a zona rural foi atingida, ali tem minifúndios. Minifúndios são pequenas fazendas, são pequenas lavouras, criação de porcos, enfim, são pequenas propriedades rurais. E eu fiquei pasmado quando vi a imagem que o Maurício Stout, meu amigo, mandou para a gente, do rio em determinada cidade, que eu não guardo o nome mesmo, mas a ponte de 90 anos, que foi dita ontem aqui pelo nosso repórter do Sul, da época do Getúlio, inaugurada na época do Getúlio. Essa ponte resistiu a tantas enchentes, a tantas cheias, né, a tanto vento, durante 90 anos, mas dessa vez não aguentou. Havia água acima da ponte. E quando você vê a imagem da ponte antes da enchente, você fica abismado, porque é praticamente um vale. Né? São 25 metros de vão livre. O que diz que a água ali chegou a mais de 25 metros. E em alguns rios, o Taquari está cheio, quase que inundou as estradas. Né? Pois eu quero saber da condição do tempo lá no Rio Grande do Sul, mas os rios subiram cerca de 25, 28 metros. É um mundão d'água, é muita água. Né? Além do desastre natural, da perda de vidas, que corta a nossa alma no meio, que entristece, escurece as nossas almas às vésperas de um feriado nacional, no dia da independência brasileira, o nosso coração fica congelado, né, ao ver tanto sofrimento assim. E pensar que com essas mudanças climáticas, principalmente o Rio Grande do Sul, que dos estados brasileiros é o mais próximo do polo sul da Antártica, ali tem choque de massa de ar quente com ar frio toda hora, e o oceano, os oceanos, por causa do El Niño, nessa temporada, os oceanos estão mais quentes. Por isso os ciclones estão mais frequentes lá no sul, eu imagino, quando chegarmos à estação de águas, à estação de chuva. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Meus amigos e minhas amigas, espero que Deus tenha compaixão. Ele terá com o nosso bravo povo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, os estados mais afetados. Que Deus ampare os sobreviventes, as vítimas que estão chorando os seus mortos, e que o estrago não seja maior, muito maior, do que a gente já viu. Porque quando agora eu recebi a informação de 27 mortos, eu fico pensando quando baixar mais ainda as águas. E fico triste, como você deve estar. A gente tem tanto problema diário que a gente costuma nem olhar, por exemplo, o que acontece em outros países do mundo, essa carnificina que acontece em campos de guerra da invasão da Rússia à Ucrânia. O problema é lá longe,
não está próximo de nós, então não é com a gente. É mais ou menos como a gente faz com o vizinho. Ah, você viu o vizinho perder o emprego, mas não é comigo. Não é? No fundo, se você parar para pensar, todos nós somos assim, é o ser humano. Pois é, o vizinho perdeu o emprego hoje, não é com você, mas amanhã pode ser com você. Era a mesma coisa no coronavírus. Ah, morreu o vizinho, mas eu estou vivo. No outro dia morreu o cara. Então, a gente tem que tentar ficar atento e conter os nossos sentimentos mais impuros, selvagens, que todos nós temos. Não adianta dizer que não tem. Não tem santo aqui nessa terra, não. Eu acredito muito em Deus e pronto, acabou. Eu acho que Deus é Deus, é uma força onipresente que nos criou, mas entre nós todos temos falhas, até os santos. Santo Agostinho vivia pedindo perdão pelos pecados que ele cometia e que ele queria continuar acreditando em Deus, mas que ele era humano e padecia dos pecados da carne. Se até santo pede perdão pelos pecados que tem, ninguém é santo e todo mundo tem as suas preocupações humanas, uns menos. Esses são os elevados e santificados e beatificados e quem não acredita em Deus, os homens de bem, né, que salvam a humanidade com ideias brilhantes. E aqueles que têm ideias brilhantes, às vezes, ao invés de salvar, colaboram para matar a humanidade, como o Einstein, que foi um dos maiores físicos de todos os tempos. Ele foi um dos precursores da bomba atômica. Começou com gente como Einstein, que era gênio e que descobriu coisas importantes e fundamentais para a humanidade, mas o princípio da bomba atômica, de fissão de átomos e coisas parecidas, começou a surgir na cabeça do Oppenheimer e outros cientistas, muito que baseados nas leis desses caras que fizeram muito bem para a humanidade em algum sentido e, por outro lado, acabaram desencadeando descobertas maléficas que destroem, que têm alto poder destrutivo e que podem acabar com a gente em questão de milésimos de segundos. O próprio Nobel, ou Nobel, sei lá o nome que você usa, você entendeu? Ele mesmo inventou a dinamite, morreu ainda com grandes tensões. O Oppenheimer também, acho que o Einstein também, por ter ido tão longe em despertar, pensando no bem, despertar forças malignas que deixam o mundo muito próximo da destruição. Meu Deus, é triste quando a gente para pensar que a gente tem um lado muito obscuro. Todos nós temos. Quantas vezes você já não se pegou com um pensamento muito ruim em relação ao próximo? É por isso que nos preceitos que a gente tem de amar o próximo como a ti mesmo, esse acho que é o mais importante. Porque todas as vezes muita gente tem pensamento negativo em relação ao próximo. Principalmente agora, em época de extensão política, de polarização, tem muita gente que quer o mal do próximo e quer o mal físico, espiritual. Quantas vezes você já se pegou tentando, de uma forma definitiva, amenizar esses pensamentos ou colocar de lado esses pensamentos e deixar de lado o lado escuro que todo mundo tem? Isso que me faz ficar triste mesmo. Sabe, porque a vida está tão difícil no Brasil. Muita gente que não tem o que comer, que está correndo nesse momento atrás de um prato de comida, não está nem sabendo e nem quer saber com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Muita gente está tão alheia à vida. Tem tanta gente pedindo para deixar a vida, morrer, e não consegue. E tanta gente nos hospitais querendo viver,
esperando a doação de um órgão, esperando a cura de uma doença que talvez não venha, que se agarra à vida como a última coisa que tem. Eu não estou dizendo de gente rica, não. Eu estou dizendo de todos nós. Gente rica, de gente pobre, de negros, brancos, amarelos. Tem tanta gente que faz tudo para continuar vivendo, para ficar perto dos seus, que ora, que reza, para que o seu ente querido ou você mesmo saia dessa situação ruim, não é? E tem tanta gente que, pela circunstância da vida, se entrega às drogas, se joga nas ruas e, por mais que tente morrer, não consegue. Eu ainda acho que a gente não pode perder a esperança em nós mesmos. Nós temos que resgatar sempre o que há de melhor na gente, porque resgatando o que há de melhor na gente, a gente não desperta o lado terrivelmente escuro que existe dentro dos nossos corações. A gente apaga os sentimentos ruins, despertando os sentimentos bons, e a esperança é uma delas. Quando você vê essas tragédias coletivas, é bom que você sinta mesmo, porque é isso que faz você ser humano. Que todos nós nos unamos num momento como esse para orar pelas almas perdidas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pedir a Deus para que tenha realmente pena dos nossos irmãos gaúchos, catarinenses e todos que sofrem nesse país. Mas jamais perca a esperança, você que tem um parente acamado, doente, você que está doente, acamado e que quer continuar vivendo para continuar com os seus, para continuar ajudando os seus, porque não quer se entregar, porque sabe que você às vezes é um pai de família, uma mãe, e que seus filhos, netos, que a sua família precisa de você. Por isso que você se apega ao último fio da vida para continuar vivendo, independente daquilo tudo que você tem que pensar, contas a pagar, possibilidade de perder o emprego a qualquer momento. Aí você se pergunta, o que é que me faz continuar vivo? É esperança. É o direito de sonhar acordado. É isso que te faz vivo. No meu caso e no caso de quem é religioso, o que me faz vivo é ter fé. Sempre ter fé. Mas mesmo quem não acredita em Deus, não perca a esperança em você mesmo. Não perca jamais a esperança. Esperança é uma palavra que é bonita. Olha como é que fica bonito. E esperança. Não é bonito? Soa bonito. Parece uma poesia. E esperança. Isso você jamais deve perder. Mesmo em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo. De muita tristeza e muita dor.